Oi? Tudo bem. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Então a gente estava estudando direito empresarial, né? Nós já vimos toda aquela parte introdutória do direito empresarial, do conceito de direito empresarial, do conceito de empresário, né? Das obrigações do empresário. E a gente tinha parado no estudo do estabelecimento empresarial. Gente, e a ideia agora, até para a gente conseguir atingir, né, a maior quantidade de conteúdo aí dentro desse período aqui, é da gente pensar algumas informações importantes dentro de cada um desses conceitos, desses institutos que a gente vai estudar. Bom, e a gente vai começar a estudar hoje o estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? Todo mundo tem uma ideia, que é o local onde a empresa realiza a sua atividade. Se é um comércio, onde que ela comercializa, vendendo os bens. Se é uma indústria, uma manufatura, né, é onde ela de fato produz. Se ela presta algum serviço, onde ela vai de fato prestar esse serviço. Agora, essa ideia, né, de local onde a empresa exerce a atividade não está errada, só que está incompleto. Por quê? Porque pela definição legal, o estabelecimento empresarial é na verdade um complexo de bens. E esses bens, olha só a amplitude disso, abarca tanto bens materiais quanto bens imateriais. De modo que, né, o conceito legal de estabelecimento, ele é bastante amplo, né, porque abarca complexo de bens materiais e imateriais. E para a gente entender isso aqui, vamos usar aquele famoso método Jason, né, que é o método por partes. Vamos cortar esse conceito em algumas partes. E a primeira parte é o complexo de bens. Gente, o que significa algo complexo? Significa que é algo que tem alguma complexidade no sentido de ter uma organização. Então, quando a gente fala em estabelecimento empresarial, esses bens, por serem um complexo, eles estão organizados. Se não tiver uma organização, não é propriamente um estabelecimento empresarial. E para a gente entender isso, eu costumo dar o seguinte exemplo. Eu saio de Rio Preto, vou para São Paulo no Brás, compro roupa e trago naqueles sacões pretos. E aí eu vou para o que eu chamo de minha lojinha, meu estabelecimento, e coloco as roupas lá dentro, ainda dentro do saco preto, sem ninguém ver. Eu vou conseguir de fato comercializar roupa, que é minha atividade econômica? Não. O que eu tenho que fazer? Tirar as roupas do saco e organizá-las em araras, por gênero, por estação do ano, colocar uma iluminação para destacar as cores, colocar uma musiquinha, colocar um ar-condicionado, colocar vendedores simpáticos. Aí sim eu vou conseguir de fato comercializar e exercer minha atividade empresarial. O que mudou? Foi as peças de roupa? Não. O que mudou foi a organização que eu dei a essas peças de roupa, a organização que eu dei aos bens, né, para eu conseguir realizar minha atividade empresarial. E com isso a gente conclui que quanto melhor organizado, melhor vai ser o próprio estabelecimento. De modo que a organização em si, ela também representa um bem, ela também tem valor dentro do estabelecimento empresarial, que a gente chama de aviamento. Aviamento. Gente, o que é o aviamento de um estabelecimento empresarial? É a quantidade de aves dentro de uma granja? Não. Né? O que é o aviamento dentro de um estabelecimento empresarial? É o valor da organização dentro daquele estabelecimento, né? O aviamento é o valor da organização dentro daquele estabelecimento.
E esse aviamento, ele é proporcional à potencialidade de lucro, né, daquele estabelecimento. O aviamento, ele tem essa proporcionalidade com a potencialidade de lucro do estabelecimento. Exemplo, eu abro uma empresa de informática e, como toda empresa de informática, ela tem um computador, um ventilador, uma cadeira na garagem dos meus pais. Então nem o imóvel é próprio. Então qual é o bem, quais são os bens que compõem esse estabelecimento? Computador, cadeira e ventilador. Só que essa empresa de informática participa de uma licitação com a prefeitura, consegue fazer um contrato administrativo e passa a ter um contrato de vigência de 5 anos, recebendo R$60 mil por mês para organizar e dar manutenção a toda a parte de informática da prefeitura. Pergunto para vocês estão ricos agora, vocês querem vender esse estabelecimento. Vocês vão vender o estabelecimento pelo valor do computador, da cadeira e do ventilador? Não. Por que não? Porque nesse estabelecimento, nessa organização que compõe o estabelecimento, ela tem um valor que é a potencialidade de lucro, porque existe um contrato de 5 anos, portanto de 60 meses, pagando, sei lá, né, os 60 mil por mês. Vocês vão vender pelo valor do computador, da cadeira e do ventilador? Não. Vocês vão embutir no preço do estabelecimento o valor da potencialidade de lucro que ele gera. Isso, tecnicamente, a gente chama de aviamento, né? Maravilha. Bom, então vimos a primeira parte do conceito, que é um complexo de bens, né? Então nas questões aí de prova, de OAB e tal, a gente tem que considerar, falou estabelecimento, a gente tem que considerar sempre o todo, inclusive o valor da própria organização, que é o aviamento. Bom, e agora a gente pode ver a segunda parte do conceito, que é composto por bens materiais e bens imateriais. Gente, os bens materiais são os móveis e os imóveis, né? Então, móveis ou imóveis aí, né? Então, o prédio é um imóvel e todos os bens que guarnecem aquele prédio. Então, se a gente pensar no estabelecimento de uma padaria, tem o prédio, né? Paredes e tal, mas ali dentro tem também o forno, a batedeira, o balcão, o estoque, né? Que é a farinha, o queijo, né? Tudo ali incluído aí. Agora, o que é de fato importante para a gente é lembrar sempre que o estabelecimento também abarca os bens imateriais. O que são bens imateriais? São bens, portanto, tem algum valor econômico, isso que são bens, mas se são imateriais, não tem existência física, né? Não são palpáveis. E o primeiro exemplo de bem imaterial, olha só, quem que é? O aviamento, né? Que é o valor da organização. Então a organização, ela não existe por si, ela é imaterial, mas ela está sim incluída no conceito de estabelecimento. Segundo bem imaterial que a gente tem que levar em consideração é o título de estabelecimento. Título de estabelecimento. Gente, o que é o título de estabelecimento? Vamos lá. O que é o título de estabelecimento? É o nome que vai na fachada. É o nome que vai na fachada. Por exemplo, aqui está escrito Faculdade de Tênis na fachada. Isso é o título de estabelecimento, né? E o título de estabelecimento, gente, importante, isso já foi objeto de pergunta de prova. Ele é alienável. Então, se o dono da faculdade de tênis quiser vender a faculdade de tênis e incluir nessa venda o nome faculdade de tênis, ele pode? Pode. E aí, quem comprar, adquire também o nome faculdade de tênis, que é o que vem na fachada aí. É diferente
de nome empresarial. Nome empresarial. E, importante, o nome empresarial, olha só, ele é inalienável. Não dá para vender o nome empresarial. Por que não dá para vender o nome empresarial? Porque o nome empresarial é o nome formal, documental da própria empresa. Então, o nome empresarial, mais que identificar um estabelecimento ou estar na fachada do estabelecimento, o nome empresarial identifica a própria empresa. E aí dá para vender para uma outra empresa? Não, porque é nome de uma. Se desse para vender para outra, não seria outra, seria a mesma, né? É incompatível com a ideia. É como pensar de eu vender o meu nome inteiro. Tem como eu vender meu nome inteiro? Não, porque meu nome tem o prenome, que é Rodrigo, aí tem um monte. Mas tem também o sobrenome, que me identifica na minha família, na posição da minha família. E aí eu tenho como vender? Não, porque aquilo é algo pessoal meu, né? Então tomem cuidado. Questão de prova. O título de estabelecimento que vai na fachada é alienável, dá para vender, né? Feito, na verdade, a venda do estabelecimento, vai estar vendendo também o título de estabelecimento. Agora, o nome empresarial, como ele identifica a própria empresa, ele é inalienável, não dá para vender. Fez o contrato de venda de um estabelecimento, o nome empresarial vai junto? Não vai, né? Porque ele é, na verdade, algo difícil falar pessoal, né? Porque é uma empresa, mas ele tem esse caráter, né, pessoal, esse caráter personalíssimo aí, né? Então, é uma diferença entre o título de estabelecimento e o nome empresarial. Bom, terceiro bem imaterial que compõe o conceito de estabelecimento, gente, isso aqui também é importante, é a propriedade industrial. Propriedade industrial. O que é a propriedade industrial? A propriedade industrial são as inovações, vamos usar esse termo, são as inovações que uma determinada empresa ela produz, né? Ela chega a atingir aí. E quando a gente fala sobre isso, todo mundo sabe o que é, mas às vezes a gente não liga o nome à pessoa, né? Até eu falar a modalidade mais famosa de propriedade industrial, que começa com P. Patente, né? A patente. A patente ela é uma espécie de propriedade industrial, que é uma inovação, que é uma criação da empresa. A patente ela existe? Não. O que existe são produtos decorrentes ou usando aquela patente. Mas a patente por si existe? Não, porque ela é uma inovação, ela é uma ideia. E, portanto, ela também é um bem imaterial. Gente, então esses são os componentes aí do estabelecimento empresarial. Ele é um complexo de bens porque abarca a organização, e o valor da organização a gente chama de aviamento. Ele abarca os bens materiais, móveis e imóveis, aí é tranquilo, mas abarca também os bens imateriais. E quais são os bens imateriais? O aviamento, que é a organização, o título de estabelecimento, né, e a propriedade industrial. Maravilha. Qual que é a importância desse conceito? Por que é importante a gente entender o estabelecimento como um complexo de bens, tudo junto, tudo reunido aí? Qual que é a importância disso? A importância é que o estabelecimento, portanto, ele tem a seguinte natureza jurídica. A natureza jurídica dele é de universalidade. Ele é uma universalidade. Importante, de fato. Ele é uma universalidade de fato. Essa é a importância do conceito de ser um complexo de bens. O estabelecimento é uma universalidade de fato. O que significa isso?
que quando a gente olha para o estabelecimento, a gente vai ver um único bem ali? É uma coisa só, isolada, sozinha? Não, a gente tem que ver o estabelecimento como um todo, né? Então, se a gente pensar aqui de estabelecimento da Faculdade Temes, tá o prédio? Tá os móveis que guarnecem, o data show, o ar-condicionado? Tá o nome Faculdade Temes? Tá essa organização fazendo publicidade no mercado para angariar clientes aluno? Tá também. Tá absolutamente tudo, né? Porque o estabelecimento ele é uma universalidade de fato. E é de fato porque se a gente pensar no estabelecimento Faculdade Temes, esses bens estão espalhados por aí ou estão tudo junto, fisicamente junto no mesmo lugar? Tudo junto, fisicamente junto no mesmo lugar. Por isso que é uma universalidade de fato, né? Porque esses bens estão reunidos aí, né? Esses bens estão reunidos. Bom, e com isso, a venda de um estabelecimento é possível? Porque é um bem e como bem é possível de ser vendido. Mas por ser uma universalidade de fato, a venda do estabelecimento, ela é uma venda ad corpus. Esse é o nome técnico, uma venda ad corpus. O que significa isso? Talvez esse nome aqui seja um pouquinho estranho, mas aqui no Noroeste Paulista, todo mundo já ouviu falar de venda de porteira fechada, né? Venda de porteira fechada. O que é a venda de porteira fechada? Eu vendi uma propriedade rural de porteira fechada. Por quê? Porque eu nem abri a porteira para tirar as coisas. Ou seja, as coisas ficaram ali e foram vendidas tudo junto. Eu vendi a propriedade rural e na venda da propriedade rural eu vendi tudo que estava ali dentro. Gado, maquinário, enfim. Isso é uma venda de porteira fechada. O nome técnico disso é venda ad corpus. O estabelecimento ele é sempre uma venda ad corpus. Então, tudo que estiver naquele estabelecimento, feita a venda, é transferida para o comprador. Tudo que tiver ali dentro, feito a venda, é transferida para o comprador. Gente, e por conta disso, o contrato de venda de um estabelecimento, ele tem um nome próprio, que é o famoso contrato de trespasse. Contrato de trespasse. Então, se aparecer na prova esse nome aí, contrato de trespasse, tranquilo. É a venda do estabelecimento empresarial, que abarca o quê? Tudo, porque é uma venda ad corpus, né? Então, o contrato de trespasse é o nome técnico para a venda do estabelecimento empresarial e ele é uma venda ad corpus, porque ele abarca tudo. Então, tudo que tiver naquele estabelecimento feito o trespasse, vai para o comprador, né? Tudo que tiver ali descrito naquele estabelecimento, feito o trespasse, vai para o comprador. E aí a parte mais importante disso tudo, inclusive quem? Elas. As dívidas. Também transfere as dívidas. Então, esse trespasse, por ser uma venda de corpus, é tão forte, que transfere o ativo, que é o que a gente acabou de falar, né? Conjunto complexo de bens. Mas transfere também as dívidas, que a gente chama de passivo, né? Transfere também as dívidas. Só que aqui na dívida tem algumas peculiaridadezinhas que a gente precisa estudar, que é o que cai na prova.
E a pergunta é, será que vai transferir todas as dívidas? E aquela resposta clássica do direito, né? Clássica. Qual que é a resposta clássica do direito? Depende, né? Depende. Gente, é o seguinte, em regra, vamos fazer o desenho aqui, ó, para a gente lembrar. Então, vou colocar aqui a data do trespasse, né? Aconteceu o trespasse. Essa é a data do trespasse. Em regra, transfere-se para o comprador as dívidas contabilizadas. Então, transfere para o comprador as dívidas contabilizadas. O que são dívidas contabilizadas? A gente viu semana passada, né? Não, na outra, faz 2 semanas. São as dívidas que estão nos chamados livros empresariais, né? E é por isso que, quando o comprador tem interesse de fato em comprar uma empresa, ele pode pedir, mais que pode, ele deve pedir, acesso, exibição dos livros empresariais. Porque o que tiver constando nos livros empresariais, se ele de fato faz o trespasse, ele vai receber tanto ativo quanto o passivo também, né? Então, as dívidas devidamente, regularmente contabilizadas nos livros empresariais são transferidas para o comprador. Agora, e se a dívida não tiver contabilizada? Você tem como comprar algo sem saber que existe? Não, né? Então, se a dívida não está contabilizada, elas, em regra, não são transmitidas, né? Se elas não são transmitidas, como a Mari falou, elas permanecem com o vendedor, né? O vendedor vai continuar devendo aquelas dívidas, o credor vai poder cobrar do vendedor, né? Então, dívida contabilizada transfere, vai para o comprador. Dívida não contabilizada, que não está no livro empresarial, permanece com o vendedor. Agora, como toda boa regra, e no direito empresarial é cheio disso, tem exceção. Tem dívida que, mesmo não contabilizada, olha a danada aqui, ó, mesmo não contabilizada, é transferida para o comprador. Gente, e quais são elas? As dívidas mesmo não contabilizadas que são transferidas para o comprador. E aí o contador vai, né, até arrepiar aí, né, que está acostumado a mexer com isso. As famosas dívidas TT. O que é dívida TT? Trabalhista e tributária, né? Trabalhista e tributária. Dívidas trabalhistas e tributárias, por exemplo, um empregado que foi contratado pelo vendedor, mas o vendedor nunca registrou. Por exemplo, um fato gerador tributário, mas que o vendedor nunca declarou. Aí ele vende o estabelecimento, o comprador todo feliz vai lá e compra. O empregado nunca foi registrado, o tributo nunca foi declarado. O comprador tem como saber disso? Não, porque nunca foi registrado, nunca foi declarado, não tem documento disso. E aí o que acontece? Mesmo sem saber, as dívidas sim são transferidas ao comprador. O comprador vai assumir essas dívidas trabalhistas e tributárias. O comprador tem obrigação de pedir a CND, né? Mesmo assim, né? Mesmo que não constar, mesmo que ele não peça, ou mesmo que não conste, ele é obrigado a arcar. Se pedir a CND, vai ter que arcar com o problema. Mesmo que pedir, né? Mesmo que ele cumprir todas as obrigações, mesmo que lá não constar, né? Por exemplo, acontece muito, o empregado não era registrado, não tinha registro, não tinha documento nenhum. Aí o que acontece? Vende o estabelecimento. Aí, depois da venda, o empregado resolve entrar com uma reclamação trabalhista. Vai entrar contra quem? Um litisconsórcio passivo. Vai colocar o vendedor, porque o vínculo era com ele. Mas se o vendedor não tiver patrimônio, ele vai ficar sem receber? Não, ele coloca quem tem patrimônio. Quem tem patrimônio? Quem comprou tudo? O comprador.
Então coloca a reclamação trabalhista em litisconsórcio passivo com o comprador também, né? E assim, tem algum jeito de se prevenir disso? Não muito, né? Não muito. Então é por isso que os empresários, os contadores morrem de medo disso aqui. Gente, e como que chama esse fato das dívidas TT, trabalhista e tributária, mesmo não contabilizadas, passarem para o comprador? Isso chama sucessão de empresa. Não é porque a empresa morreu, né? Sucessão de pessoa física é por morte, né? Aqui não é porque a empresa morreu, é porque a empresa compradora, o que ela está fazendo quando ela compra? A empresa anterior, ela está sucedendo, né? Temporalmente, inclusive, a empresa vendedora, né? Então esse é o famoso fenômeno da sucessão de empresa. E aí vocês vão perguntar, né? Professor, como que a gente faz para acabar com isso? Não faz, né? Por que não faz? Porque isso foi criado para não acabar. Isso foi criado para ser a regra. E por que isso é a regra? Gente, quem que é o credor trabalhista e tributário? Trabalhista é o empregado, que é hipossuficiente. Tributário é o Estado, que tem um interesse público por trás. Então isso foi criado para facilitar o recebimento do empregado e do Estado, né? Então não é para acabar com isso, né? Isso foi criado como exceção à regra justamente por conta da hipossuficiência aí dos credores. Gente, e para a gente terminar o estabelecimento empresarial, né, como eu comentei com vocês, a gente vai trabalhar algo um pouquinho mais pontual. A última coisa é os requisitos para a gente formalizar, né, um contrato de trespasse de estabelecimento empresarial. Quais são os requisitos? Primeiro requisito, tem que ser averbado na junta comercial, né? Então, o contrato de trespasse, para ele ser válido, para ele produzir efeitos, para ele vincular terceiros, faz em gaveta? Não, né? Que aí não produz efeitos nenhum. Claro, fica à vontade. Né? Para ele produzir efeitos mesmo, o que tem que fazer? Registrar na junta comercial. Então, enquanto não registrado na junta comercial, ele não é válido. Bom, e quando ele é registrado na junta, a própria junta já se encarrega de publicá-lo na imprensa oficial, né? Então ele vai ser publicado no Diário Oficial, né, como um marco aí. E o último requisito, que é um pouquinho diferente, né, que a gente tem que ficar atento também, é que para fazer o trespasse tem que conseguir a anuência dos credores. Isso é importante. Gente, o que é anuência? É concordância. Então, para uma empresa poder vender um estabelecimento, ela tem que pedir anuência, ela tem que pedir concordância dos credores. Por que isso? Pelo seguinte, em regra, as dívidas passam ou não passam? As contabilizadas passam, a não contabilizada não passa e as TT passam sempre aí, né? Mas veja aqui, se a empresa devedora ela vende um estabelecimento e como o estabelecimento é todo um complexo de bens, é portanto muita coisa, essa empresa devedora vendendo o estabelecimento, ela vai ficar com mais ou com menos bens, patrimônios para honrar as dívidas dela? Menos, porque ela vendeu. Então uma empresa. Mas no caso, se uma empresa tem muita dívida e vende para outra pessoa, essa dívida vai transferir para o novo dono ou não? Então, por quê? Na verdade, ela está vendendo um estabelecimento, né? Se ela tem muito patrimônio, ela pode ter outros estabelecimentos. Em tese, não vai gerar prejuízo nenhum. Mas o que vai ser transferido são os credores, né, daquele estabelecimento em si, né? E aí eles vão para uma outra empresa. A outra empresa ela pode até estar comprando, mas ela pode ser mais fraca do que essa que está vendendo, né? Então, de qualquer forma, pode dar algum prejuízo para aqueles credores, né? Então, para evitar toda essa discussão, se teve fraude, se não teve fraude, se gera insolvência, se não vai gerar insolvência, o que a lei fala para evitar esse tipo de discussão?
Precisa de anuência, né? Então, o fato da lei exigir a anuência evita todo esse tipo de discussão que a gente teria que travar se pode ou não pode. E vai ser assim, se eles se sentirem prejudicados, o que eles fazem? Não concordam. E aí, o estabelecimento vai poder ser vendido? Não. Eles vão perder garantia ou chance de recebimento? Não também. Agora, se eles verificarem que mesmo com a venda, eles não vão ter prejuízo nenhum, o que eles fazem? Concordam, né? E aí evita todo esse tipo de discussão. Então, essa regra já existe justamente, né, para evitar essa discussão como um todo. Então, precisa ter anuência dos credores aí para poder de fato vender. Gente, e a última coisa agora de estabelecimento de fato aí, que caiu na última prova, até a questão que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho aí, que é o seguinte: mesmo com o trespasse e com a anuência dos credores para a transferência do estabelecimento e das dívidas, olha só, regrinha do artigo 1146, o alienante permanece responsável por 1 ano. Então, mesmo feito o trespasse e transferido essas dívidas, mesmo tendo a concordância dos credores, o alienante vai continuar, alienante é vendedor, né? Então, o alienante, o vendedor, vai continuar responsável por 1 ano, né? E foi justamente essa regrinha que caiu aí, né? Então, mesmo que tenha a concordância dos credores, o alienante permanece responsável por 1 ano, que é justamente essa questão aqui, ó. Professor, Oi? rapidinho. Sobre a publicação na imprensa, tem que publicar no jornal que vem... A própria junta já faz. Então, quando você averba na junta, a própria junta já publica no Diário Oficial, né? Então, é ato contínuo. A empresa que averba na junta nem precisa se preocupar com a publicação, a própria junta já vai fazer. Então, o que a empresa se preocupa? Em averbar na junta. Pega a anuência dos credores e averba na junta. Averbou, a junta publica, né? Então, tem que ter a publicação, mas é automático da própria junta comercial, né? Imagina. Gente, então, essa questãozinha aqui, ó. As sociedades empresárias YJ celebraram um contrato tendo por objeto a alienação de um estabelecimento da primeira, que é o trespasse, situado em Antônio Dias, Minas Gerais. Na data da assinatura do contrato, dentre outros débitos regularmente contabilizados, constava uma nota promissória vencida havia 3 meses do valor de R$25 mil. O contrato não tem nenhuma cláusula quanto à existência de solidariedade entre as partes, tanto pelos débitos vencidos quanto pelos vincendos. Sabendo-se que, em 15 de 10 de 2018, após a averbação na junta comercial competente, houve a publicação do contrato na imprensa oficial e, tomando por base comparativa o dia 15 do 1, o alienante. Vamos ver? Alternativa A. Responderá pelo débito vencido com o adquirente por não terem decorrido 5 anos da publicação do contrato na imprensa oficial. Gente, em algum momento a gente falou de requisito de 5 anos da publicação? Não, porque não existe, né? Publicou, está valendo, e se está valendo, transferiu para o adquirente. Não tem que esperar 5 anos, nada disso. Então a A está fora. A B, o alienante, que é o vendedor, não responderá pelo débito vencido com o adquirente em razão de não ter sido estipulada tal solidariedade no contrato. Gente, precisa estar estipulada a solidariedade? Não, porque a transferência ela é, né, automática, né, não tem nada a ver aí. A C, responderá pelo débito vencido com o adquirente até a ocorrência da prescrição relativa à cobrança da nota promissória. O alienante vai responder? Não, porque a dívida estava regularmente contabilizada, né? A questão fala expressamente que o débito estava regularmente contabilizado. Então, o que acontece? Transfere. Se transfere, o alienante vai responder? Não, porque transferiu. Então está fora também. Aí a D, o alienante, vendedor, não responderá pelo débito com o adquirente diante do decurso de mais de 1 ano da publicação do contrato, né? Então ele continua respondendo por 1 ano, né? Continua respondendo por 1 ano. Passou 1 ano, ele não responde mais,
né? Então o alienante responde pelo prazo de 1 ano. Depois ele não responde mais, né? Então, detalhezinho aí da prova de 2022, né, que caiu disso tudo aqui. Maravilha. Bom, pessoal, terminamos aí, né, essa parte da transferência das dívidas, e um tema que é bem comum a respeito, né, do estabelecimento empresarial é a cláusula de não restabelecimento, né? Então, a famosa cláusula de não restabelecimento. Qual que é a ideia por trás disso aqui? É o seguinte, a empresa vendedora, ela fez o estabelecimento, conseguiu operar esse estabelecimento e tem todo o mercado consumidor ali dentro. Isso tem um valor, que é começa com A, aviamento. Aí ela pega e vende isso para o adquirente. O adquirente compra esse estabelecimento e está comprando tudo, inclusive o aviamento, que é essa potencialidade de lucro. Então ele pagou por isso. Seria justo o vendedor, depois de ter vendido e ter recebido, cobrado do comprador, portanto, o vendedor abrir um novo estabelecimento para estabelecer uma concorrência com o comprador? Não. Seria uma concorrência desleal, né? Uma concorrência desleal. Então, para evitar isso, é que existe a famosa cláusula de não restabelecimento. O que é a cláusula de não restabelecimento? E daí, não. O vendedor vendeu o estabelecimento pela cláusula de não restabelecimento. Ele vai poder abrir um novo estabelecimento em concorrência do comprador? Não. Então, o que é a cláusula de não restabelecimento? É a proibição de quem? Do vendedor de abrir novo estabelecimento em concorrência com o comprador. Gente, e é uma cláusula extremamente justa, né? É uma cláusula extremamente justa. O cara vendeu, pegou o dinheiro, vai lá e abre, né? Seria realmente uma concorrência desleal, né? Então vamos colocar até aqui para evitar a concorrência desleal. Agora, essa cláusula, importante, essa cláusula, ela é implícita no contrato de trespasse. O que significa isso? Que mesmo que o contrato não diga nada, ainda que o contrato não diga nada, o vendedor pode ou não pode abrir um novo estabelecimento? Ele não pode. Por que não pode? Porque ainda que o contrato não diga nada, essa cláusula ela é implícita ao contrato de trespasse. O que significa que o próprio contrato de trespasse em si já proíbe o vendedor de abrir um novo estabelecimento. Agora, gente, essa proibição ela pode ser eterna? Não. Por que não? Porque se ela fosse eterna, o cara não poderia abrir nova empresa. E se não abrir nova empresa, não gera renda, não gera emprego, não gera tributo, não gera desenvolvimento. Então essa cláusula, ela tem um tempo. E qual que é o tempo? 5 anos. 5 anos. Então o vendedor ele fica proibido de abrir um novo estabelecimento automaticamente, de forma implícita, né, no contrato, pelo prazo de 5 anos. Agora, pode estipular um prazo maior que esse? Pode, desde que ele seja estipulado, ou seja, admite-se prazo maior de forma implícita? Não, se for em forma implícita vai ser 5 anos.
prazo maior, ser explícito. Ou seja, se tiver expressamente previsto no contrato, né? Então, para ser um prazo maior, tem que ser explícito, tem que estar expressamente previsto no contrato. Gente, e para terminar essa cláusula aqui, um detalhe importante, nem é muito nosso objeto aqui, né, que é algo mais pontual, direto, objetivo, mas é importante ter essa noção aí. O que essa cláusula proíbe é a concorrência, não é propriamente um novo estabelecimento. O que eu quero dizer com isso? Que se eventualmente até abrir um novo, mas não tiver concorrência, pode ou não pode? Aí pode, né? Então, por exemplo, eu vendi uma padaria no centro da cidade. Eu vou poder abrir uma nova padaria no centro da cidade? Não, porque vai dar concorrência, é o mesmo mercado. Agora, eu vendi a padaria no centro. Será que eu vou poder abrir uma padaria na zona norte ou na zona sul da cidade? Aí eu posso. Por que eu posso? Porque a pessoa vai sair do centro para comprar um pão na zona norte ou na zona sul? Não. Então, apesar de ser o mesmo estabelecimento ou de mesma atividade, em razão da distância, não gera concorrência. Então aí não está proibido. Agora, importante, não é uma padaria, é uma concessionária de veículo. Eu vendi uma concessionária de veículo bem no centro da cidade. Será que eu vou poder abrir uma outra concessionária de veículo na zona norte ou na zona sul? Não, por quê? Dá desconto de milão. A pessoa sai do centro e vai para a zona norte ou zona sul comprar? Vai, né? E na verdade, na concessionária, não é nem mesmo dentro da cidade. Eu vendi uma concessionária em Rio Preto, será que eu vou poder abrir uma concessionária em Mirassol? Dá 5 conto de desconto lá em Mirassol, a pessoa sai de Rio Preto para ir lá comprar? Claro que vai, né? Então a gente não é uma questão de localização em si, né? É uma questão de verificar a atividade econômica, se gera ou não gera concorrência, se interfere ou não interfere no mercado. E esse pulinho do gato aí pode ser importante, né? Porque como a OAB agora está colocando questõezinhas práticas ali dentro, talvez caia uma questão de analisar se é de fato concorrência ou não, né? Se vocês verificarem que de fato é concorrência, está proibido por 5 anos. Se vocês verificarem que não é de fato concorrência, aí não está proibido, né? E pode abrir um novo estabelecimento, né? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Bom, gente, e um outro tema que é importante aqui, dentro de estabelecimento, é a gente estabelecer aí, com perdão da cacofonia e repetição de palavra, a diferença de estabelecimento de ponto. Estabelecimento é diferente de ponto ou comercial, né, ou empresarial. Por quê? Porque o estabelecimento é o todo, é o complexo de bens. E o ponto? O ponto não é o estabelecimento como um todo, como um complexo de bens. O ponto é a localização do estabelecimento. É a localização do estabelecimento, né? É o endereço do estabelecimento. Gente, e portanto, o ponto, ele é material ou imaterial? Ele é imaterial. O que é material? É o imóvel que está lá no estabelecimento. Mas a localização do imóvel, o endereço do imóvel, que é o ponto, tem como você pegar uma localização, um local no mapa, um endereço? Tem como pegar? Não. Então ele é, na verdade, imaterial. O ponto, ele é imaterial. Gente, e o ponto pode ser um endereço físico, que é o mais comum, né? Endereço físico aí, né? Calçadão, por exemplo, endereço físico. Mas hoje o ponto, ele pode ser também, aí nem é bem endereço, né? Mas ele pode ser também virtual, né? Hoje admite-se um ponto
virtual, né? Totalmente lícito, totalmente admitido em direito aí, né? Agora, o ponto virtual, ele vai ter que ser registrado? Não, em nome do empresário, né? Ele vai ter que ser registrado em nome do empresário. Então tem que ter um empresário, uma pessoa física, né? Pode ser até a casa dele, sem problema nenhum aí, né? Mas ele vai ter que ser registrado em nome de um empresário, né? E quem faz o registro dos domínios aqui, né? É o registro.br, né? O registro.br. Ele que faz os registros aí em nome de empresário. Então admite-se ponto virtual sem problema nenhum, mas ele tem que ser registrado em nome do empresário. Pode colocar até o endereço da casa dele, sem problema nenhum, né? O que é importante é o nome, né? Do ponto virtual, o importante é o nome aí. Bom, e dentro aqui do ponto comercial também, a gente precisa ter em mente a forma de proteção do ponto comercial. Forma de proteção do ponto comercial. Claro, né? Físico. Forma física. Que é a famosa ação renovatória. Ação renovatória. Gente, e essa ação renovatória, ela está prevista na lei de locação, é a lei 8.245, né, de 91, lei de locação aí, né, 8.245 de 91. É importante isso aqui. E a ideia é o seguinte, olha só, eu sou um empresário e eu sou proprietário do imóvel onde está a minha empresa. Alguém me tira de lá? Não. Por que não? Porque eu sou proprietário, eu sou dono, como prerrogativa da propriedade, eu posso usar, gozar e fruir do meu imóvel, eu fico no meu imóvel, usando o meu imóvel o tempo que eu quiser. Agora, eu sou o empresário, porém, eu não sou proprietário do imóvel onde está o estabelecimento. E aí o que pode acontecer? O proprietário virar para mim e falar: vaza, devolve o imóvel. E aí, o que eu, empresário, inquilino, posso fazer para que eu permaneça naquele imóvel? E mais que o imóvel, para que eu permaneça naquele lugar, naquele ponto. Eu como empresário inquilino, posso entrar com uma ação renovatória. Gente, e aí dá a impressão que o nome da ação é diferente do objeto dela. Porque a ação renovatória, qual que é o objeto dela? É permanecer naquele ponto. Aí você pode falar, nossa, então o nome é diferente. Não. E por que não? Porque como que você vai permanecer naquele imóvel que não é seu? Obrigando o proprietário a fazer o quê? Renovar o contrato de locação, né? Por isso que a ação de proteção do ponto, para que o empresário inquilino permaneça naquele imóvel, naquele local, chama ação renovatória. Porque o que a ação renovatória faz? Obriga o proprietário do imóvel, portanto, o proprietário do locador, a renovar a locação. Renovar a locação. Por isso que é a ação renovatória aí. Gente, essa ação, ela foi construída em prol do proprietário locador ou em prol do empresário inquilino? Ela foi... Tchau. Tem mais, obrigado. Ela foi construída em prol do empresário... Fica à vontade. Fica à vontade. Tem algum prazo para... Tem. Isso que a gente vai ver agora. O que eu acho que vai cair em prova dessa ação renovatória
São os requisitos para a propositura da ação renovatória. E por que eu acho que pode cair, né, os requisitos para a propositura? Porque ela protege justamente o empresário, né? E se a prova é de direito empresarial, a tendência é proteger o empresário. E quais são os requisitos aí? Primeiro requisito, gente, precisa ser uma locação empresarial. Só cabe ação renovatória se for uma locação empresarial. O que significa? Que a finalidade seja comercial, ou empresarial, ou industrial. Resumindo, que não tenha finalidade residencial, né? Então, a primeira é que seja uma locação empresarial, para fins comerciais, empresariais, industriais. Não pode ser locação residencial. Então, se o proprietário da casa que eu moro querer que eu vaze de lá, minha casa, eu moro lá, eu posso entrar com ação renovatória? Não, né? Porque tem que ser uma locação empresarial. Segundo requisito, gente, tem que ter contrato escrito e por prazo determinado. A ação renovatória exige que haja contrato escrito e por prazo determinado. Gente, por que tem que ter contrato escrito e por prazo determinado? Porque a ideia não é renovar um contrato. Se não tem contrato escrito, tem o que renovar? Não. Para ter o que renovar, precisa ter o contrato escrito. Então, exige contrato escrito e por prazo determinado. Pode ser qualquer prazo, a princípio aí, de locação, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas tem que ter um prazo determinado. O que significa prazo determinado? Tem que ter uma data de vencimento, Tem que ter uma data de vencimento. Por que tem que ter uma data de vencimento? Porque se você entrar com ação renovatória depois da data de vencimento, quando o contrato já está vencido, tem o que renovar? Não. Então você tem que entrar com ação renovatória antes ou depois do vencimento? Antes. Importante. Então tem que ser antes do vencimento. Mas para você conseguir entrar antes do vencimento, você tem que saber quando é o vencimento. Por isso tem que ser por prazo determinado. Gente, e aqui eu já adianto que é uma questão até prática, talvez não seja muito objeto da nossa prova, mas é importante, que é o seguinte: onde que o empresário dança? Ele espera o contrato vencer. Aí ele continua pagando o aluguel. E o proprietário continua recebendo e deixando ele lá. Só que aí o proprietário de repente vira e fala: não quero mais, saia. Você tem 30 dias para sair. Aí ele fica desesperado e fala: vou entrar com ação renovatória. Mas aí o contrato já venceu. E na verdade, se ele continuou pagando e o proprietário permitiu que ele permanecesse lá, houve uma renovação tácita. Mas qual que é o problema da renovação tácita? A renovação tácita é por prazo indeterminado. Então, na verdade, até tem contrato, porque ele foi renovado de forma tácita, mas ele foi renovado por prazo indeterminado. Cabe ação renovatória? Não cabe. E é isso que os proprietários fazem. O proprietário ele quer pegar o imóvel de volta, mas ele não fala para o inquilino que ele quer pegar o imóvel de volta, porque se ele falar, o inquilino vai entrar com a ação. Ele fica quietinho, deixa vencer, recebe um mês, deixa mais um mês lá, porque ele recebeu. No segundo mês ele notifica o inquilino, sai em 30 dias. E aí o que o inquilino pode fazer? Nada. Até então o inquilino estava achando que fez o maior negócio do mundo. Olha, não percebeu que venceu. Eu, o inquilino, vou ficar quietinho, porque se eu procurá-lo para renovar, ele pode até topar, porque ele não falou o que quer o imóvel de volta. Então pode ser que ele até renove, mas ele vai aumentar o valor do aluguel, então eu não vou procurá-lo, vou deixar quietinho. Aí o empresário inquilino está achando que está mil maravilhas, passa um mês, toma notificação para sair. Por que o proprietário faz isso? Para evitar a ação renovatória, Gente, terceiro requisito. Essa locação, ela tem que ser por no mínimo 5 anos. Para ter direito à ação renovatória, a locação tem que ser por no mínimo 5 anos. E é importante. Pode ser por um único contrato, ou seja, fez um contrato de 5 anos, mas pode ser que por múltiplos contratos que somados de 5 anos. Então pode ser um contrato só de 5 anos, ou pode ser 5 contratos de 1 ano.
né? Então eu costumo brincar que não é prazo de contrato, e não é de fato prazo de contrato, é prazo de locação, no sentido de permanência naquele local. Tem que ser no mínimo 5 anos de permanência naquele local, por um contrato só que te garantiu essa permanência, ou por múltiplos contratos, né, que somados permitiram essa permanência. E dentro desses 5 anos, os 3 últimos anos tem que ser de mesma atividade. Então são 5 anos de locação e os 3 últimos anos tem que ser de mesma atividade. Então é uma padaria. Quanto tempo você tem que estar lá? 5 anos. E exercendo a atividade de padaria, de panificação, nos últimos 3 anos. Também é requisito? Também é requisito, né? Também é requisito. Então são 5 anos de locação e dentro desses 5 anos, os 3 últimos de mesma atividade. Gente, e por que tem que ser os 3 últimos de mesma atividade? Porque se cada ano o empresário exerce uma atividade diferente, ele tem de fato um ponto comercial estabelecido? Não, ele tem uma bagunça ali, né? A casa da mãe de João, ele não vai ser reconhecido por nada. Então tem que ter esse prazo mínimo de ocupação para ele ser reconhecido como empresário daquela atividade, naquele local, né? Para de fato ter um ponto comercial a ser protegido. E o detalhe final, o último requisito, vocês já me disseram mais ou menos, tem que ser ajuizada antes ou depois do vencimento? Antes. Agora quanto tempo antes? Quanto tempo antes? Os primeiros 6 meses do último ano do contrato. Gente, isso aqui é um pouquinho difícil da gente visualizar. Os primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então, é no vencimento do contrato que a gente tem que ajuizar a ação renovatória? Não, é nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Nossa linha do tempo aqui. Aqui está o vencimento. Quanto tempo a gente tem que provar de ocupação, de locação antes do vencimento? 5 anos, não é? Então 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui tem os 5 anos, que pode ser um contrato só ou vários contratos que totalizam esses 5 anos aí. Quando que a ação renovatória tem que ser ajuizada? Nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. É aqui, ó. Então, quando der 4 anos, o vencimento é no 5º ano. Quando der 4 anos antes um ano antes, né, portanto, do contrato se vencer, que é o 4º ano, tem que ajuizar a ação renovatória e pode ajuizar a ação renovatória até quanto tempo? Até 6 meses antes do vencimento, né? Então ela tem que ser ajuizada quando começar o 4º ano do contrato até 6 meses antes de vencer, né? Então o ajuizamento da ação renovatória até 6 meses antes de vencer. Gente, e é aqui que dá BO também, né? Por quê? Porque o empresário só vai comunicar que não vai renovar quando faltar 5, 4, 3 meses para vencer. E aí o empresário vai procurar o advogado. O que o advogado pode fazer? Nada. Por quê? Já foi o prazo. Então a ação renovatória tem que ser ajuizada no máximo até quanto? 6 meses antes do vencimento. E esse prazo aqui, ele é um prazo decadencial, não é prescricional, é um prazo decadencial. Prazo decadencial. Qual que é o efeito do prazo decadencial? Não interrompe e não suspende. E não suspende. Prazo decadencial não para, não interrompe e não suspende. Maravilha.
Gente, eu acho que é isso que tem chance de cair aí da ação renovatória, né? Que é bastante detalhe, né? Bastante detalhe aí. Bom, com isso, né, a gente terminou aí a ação renovatória. Terminamos o estabelecimento virtual, né? A gente comentou aqui. E aí a gente tem justamente essa questãozinha aqui sobre estabelecimento virtual. Olha só, caiu na prova da OAB do ano passado. Está escrito aí: a partir de 2022, a possibilidade de o local de exercício da atividade empresarial ser virtual passou a ser reconhecido no Código Civil. A respeito desse tema, assinale a afirmativa correta. Se o empresário ou a sociedade empresária exercer a empresa em local virtual, tal local é denominado pelo Código Civil de estabelecimento virtual, com o mesmo significado jurídico de estabelecimento. Gente, estabelecimento é o complexo de bens, né? Vai ser a mesma coisa que estabelecimento virtual? Não, né? O estabelecimento virtual, na verdade, eu apaguei aqui, né? Estava lá no registro BR, é o endereço eletrônico, né? Registrado ali no registro.br. Então tá fora. AB. Ao contrário do local físico de exercício da empresa, se ele for virtual, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral de qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados. Gente, o estabelecimento virtual, né? Tem como o município estabelecer horário de funcionamento? Não, porque é algo para ser geral, né? E inclusive o registro.br ele usa aquele horário universal, né? Igual a aviação, né? De aviões, então tá fora. C. Quando o local em que se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fim de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou do sócio da sociedade empresária. Verdade, esse é o único requisito, né? Que o endereço seja o nome do sócio, né? Ou da sociedade. Perfeito, né? E D. A escolha do local virtual de exercício da empresa impõe ao empresário ou administrador da sociedade empresária o dever de comunicar a sua alteração à junta comercial nos 15 dias seguintes, né? Gente, o registro do local virtual nem é na junta, é no registro BR, né? É um endereço virtual. Então, também está fora aí. Então, a única que de fato tem lógica é a C mesmo aí. Então, caiu essa questãozinha aí. Bom, gente, e para a gente terminar relacionado a esse tema, eu queria falar um pouquinho sobre o nome empresarial, que também é de boa, e falar um pouquinho sobre a propriedade industrial. E aí a gente termina o estabelecimento empresarial. Bom, o que é o nome empresarial, gente? O que é o nome empresarial? É o nome da empresa. Agora, o detalhe é que o nome empresarial é o nome formal da empresa. O que significa isso? É o nome que vai estar lá na fachada, no letreiro? Não, é o nome que vai estar na... É igual a razão social, né? A razão social é uma das modalidades de nome empresarial. E onde que está a razão social? Na documentação da empresa. Né? Então, quando a gente fala que o nome empresarial é o nome formal da empresa, significa que é o nome que está na documentação da empresa. E essa documentação da empresa, ela fica registrada onde? A gente já viu, na junta comercial. Então, qual que é o órgão público do Estado que gere o registro de empresa e, consequentemente, que gere o nome empresarial? A junta comercial, né? Bom, pessoal, e o nome empresarial, né? O nome empresarial, que é essa parte formal da empresa, registrada na junta comercial e tal, ele pode ser feito de 4 formas diferentes. Existem 4 formas, 4 espécies de nome empresarial. A primeira é a firma individual. A segunda é a firma social. A terceira é a denominação, que também é conhecida como razão social, né?
razão social, na verdade, é uma denominação, né? Mas a gente não usa, apesar de estar na documentação das fichas de registro, né? A gente usa denominação. E a quarta forma é usar o próprio CNPJ como nome da empresa, né? O número mesmo do CNPJ como nome da empresa aí. Onde que se está usando o CNPJ como nome empresarial? No MEI, né? Hoje os MEIs, ele tem o nome do MEI, né? O nome da pessoa física mesmo, né? Nome pessoal, vou colocar aqui, né? Seguido do número de CNPJ, né? CPF. Oi? Antes era o CPF, né? Agora está usando o CNPJ aí. Então isso é muito comum no MEI, né? No MEI aqui. Maravilha. Bom, então essas são as 4 formas de nome empresarial que a gente tem. Quais são as diferenças entre elas? Olha só, a firma individual, ela é o nome pessoal. Firma individual é o nome pessoal do empresário, né? E ela é usada para que tipo de empresário? Empresário individual. Então, aqui é a pessoa física que exerce atividade empresarial, né? Pessoa física que exerce atividade empresarial. É bom isso? A gente já viu que não. Por que não? Porque esse coitado aqui, ele vai ter responsabilidade ilimitada. Mas a lei admite? Admite. É ruim? Admite, né? Vai ser responsabilidade ilimitada. E o que significa isso mesmo? Que os bens. Que ele responde com os bens pessoais. Bom, segunda modalidade é a firma. Se é firma, também vai ser só que agora é nomes pessoais. Por que pessoais? Nomes pessoais no plural? Porque é uma firma social. Então aqui já é para sociedade, já é para PJ. Gente, e qual que é a vantagem? Se é PJ, a responsabilidade vai ser limitada. Então, como que a gente identifica uma firma social? Vai ter nome dos sócios, só que ao final vai ter LTDA. Então, se tiver nome de sócios e ao final LTDA, qual que é a forma do nome, qual que é a espécie de nome empresarial? Firma social. Bom, e a terceira forma é a denominação. O que é a denominação? É o famoso elemento fantasia. O que é o elemento fantasia, gente? É tudo menos, para não confundir com firma, tudo menos nome pessoal. Então, quando a gente pega as grandes empresas, tem nome de gente ali? Petrobras, Banco do Brasil, tem nome de gente? Não. Se não tem nome de gente, qual que é a modalidade de nome empresarial? É denominação. E a gente usa justamente a denominação para as grandes empresas. Pode ser LTDA? Pode, não tem problema. Então, se a gente pegar uma empresa que não tem nome de gente, ao final tem LTDA, vai ser denominação. Mas a denominação normalmente é usada para um tipo de sociedade que ela nem tem o nome dos sócios, que nem é sócios, são acionistas. Para sociedades anônimas, né? Então, Banco do Brasil SA, Vivo SA, é tudo denominação. Gente, como que a gente identifica então? Se é nome de uma pessoa só, é firma individual. Se é nome de várias pessoas, portanto vários sócios, é firma social, normalmente usada para LTDA. Se é tudo menos nome de sócio, pode ser qualquer coisa, menos nome de sócio,
Vai ser denominação. E a denominação, ela é composta, portanto, de um elemento fantasia, que é qualquer coisa menos nome de sócio. Pode ser para LTDA, mas é muito mais usada para SA, para Sociedade Anônima. E pode usar o próprio CNPJ como nome empresarial, que é como é feito o nome dos MEI, né? Pega o nome pessoal da pessoa e joga o CNPJ depois, tudo em sequência, né? É a utilização do CNPJ como nome empresarial aí. Bom, pessoal, agora, essa aqui é a regrinha. Só que como toda boa regra, tem exceção. E a exceção, só para exemplificar, é real. Esse exemplo é Arthur Ludgren. Agora ferrou, tem que escrever em inglês. Tecidos SA. Essa aqui é a exceção. Arthur Ludgren Tecidos SA. Por que é a exceção? Porque tem nome de gente. Só que a gente já viu que se é SA, é denominação. E se é denominação, é elemento fantasia. E se é elemento fantasia, é tudo menos nome de gente. Como que a gente explica isso? Porque é uma exceção. Qual que é a exceção? A exceção é o seguinte: a sociedade anônima, ela tem que usar a denominação. Só que a exceção permite que ela coloque nome de gente, desde que seja a título de homenagem ao fundador. Homenagem ao fundador. Quem fundou a Arthur Ludgren Tecidos SA? O Arthur Ludgren. E aí pegaram o nome dele e colocaram lá e colocaram SA no final. E sabe por que é a exceção? Porque se é o fundador e é a título de homenagem, esse cara já morreu. Se ele já morreu, é nome de gente? Não, porque morreu. É nome de morte. É nome do quê? Nome do morto. O que é nome do morto? Não é alguém em específico, é um elemento fantasia. Gente, então excepcionalmente é possível a sociedade anônima colocar nome de sócio ou acionista fundador, né? Mas é a título de homenagem. E por que isso é possível? Porque se a pessoa já morreu, no fundo, na verdade, nem é exceção, né? É a regra, porque se a pessoa já morreu, é um elemento fantasia. E sabem quem que é Arthur Ludgren Tecidos SA? As casas pernambucanas. Arthur Ludgren Tecidos SA é um nome empresarial na forma de denominação. E Casas Pernambucanas é o título de estabelecimento dela. Vendeu as Casas Pernambucanas. Qual que vai junto para o comprador? Arthur Ludgren Tecidos SA ou Casas Pernambucanas? O título de estabelecimento. Então a empresa compradora vai ter um outro nome, porque está no documento dela outro nome. Só que vai poder continuar usando o título de estabelecimento Casas Pernambucanas. O Arthur Ludgren é nome empresarial, portanto é intransferível, né? É inalienável. O que é transferido, o que é alienável é só o título de estabelecimento, que é Casas Pernambucanas. Gente, com isso, a gente terminou o nome empresarial e o próximo tema... tem uma questãozinha aqui, vamos responder. Olha só, Marco Araripe pretende iniciar uma empresa em nome próprio e mediante responsabilidade ilimitada. Nome próprio ilimitada. Então, o que ele vai ter que fazer? Firma individual. A princípio é isso. Não sei se essa é a pergunta, mas isso, a princípio é isso. Antes de realizar sua inscrição na junta comercial, Marco Araripe precisa indicar o nome que adotará para o exercício da empresa, que é o nome empresarial. Consoante a determinação contida no Código Civil quanto à formação de firma individual, ela deve ser constituída pelo nome do próprio empresário.
completo ou abreviando, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou gênero da atividade, né? Então, é sempre o nome pessoal. E aí a questão está permitindo, de forma completa ou abreviada. Pode abreviar? Pode. Normalmente, o prenome, né? O que é prenome? É o primeiro nome da pessoa, né? Então, se ele é Marcos Araripe, vai poder abreviar o quê? Marcos. Então, vai ficar M. Araripe, né? O sobrenome, que é a parte final do nome, normalmente não se abrevia, né? Então, ou fica Marco Araripe, ou fica M. Araripe, né? Pela lei aí, né? Mas, normalmente, um empresário individual, só ele, você não vai colocar M. né? Você vai colocar o nome completo dele, Marco Araripe. Então, a alternativa A está correta. A B, pelo nome fantasia. Gente, nome fantasia é denominação. E denominação é para LTDA ou, principalmente, SA. A questão falou que era uma mediante responsabilidade ilimitada. Então, por isso que está fora a denominação. A C, pelo nome abreviado do empresário ou pelo nome fantasia. Gente, tem um que mistura os dois? Ou é o nome ou é o elemento fantasia, não tem meio termo, não dá para usar os dois, né? Então, por isso que está fora aí a C. E a D, em duas partes. A primeira, o nome completo do empresário, e a segunda, o nome fantasia, sendo vedada a indicação do gênero da atividade. É um ou outro, né? Não mistura os dois. Ou você usa o nome, que é firma, ou você não usa o nome, usa o elemento fantasia, que é a denominação. Só que a denominação nem seria possível nesse caso. Por que não seria possível nesse caso? Porque a denominação é só para LTDA, e a questão falou que ele era ilimitado, né? Então está fora também aí. Questãozinha de 2023, caiu o nome empresarial. Sim, vamos comentar isso aqui também. E aí a gente finaliza o nome empresarial. Gente, o nome empresarial, ele é regido por dois princípios, né? Princípios jurídicos aí. Primeiro princípio é o princípio da veracidade, né? Princípio da veracidade e o princípio da novidade, né? Os dois princípios que regem o nome empresarial. Princípio da veracidade e o princípio da novidade. O que significa princípio da veracidade? Que o nome empresarial tem que ser verídico. O que significa isso? Que ele tem que ser de fato correspondente àquela empresa, né? Então, se a empresa é do Marcos Araripe, pode colocar Zé da Silva? Não. Se a empresa é do Marcos Araripe, tem que colocar Marcos Araripe, né? Se ele é o sócio, é o nome dele que tem que estar lá. Se a empresa é uma panificadora, pode escrever farmácia no nome empresarial? Não. Tem que colocar farmácia. Isso é óbvio, né? Decorrência aí até de uma questão lógica, né? Daí o princípio da veracidade. Agora, o que é importante? É que essa veracidade, ela é exigida na constituição da empresa? Sim, mas ela é exigida por toda a vida da empresa. O que significa isso? Que se mudar de sócio ou se mudar de ramo de atividade, Não existe. existe, mas vai ter que alterar o nome empresarial, né? Então, como decorrência do princípio da veracidade, constituiu a empresa seguindo aquele quadro societário, aquele tipo de atividade, mas se ao longo da atividade da empresa mudar o quadro societário, mudar a atividade, vai ter que mudar de nome. Então pode ser que caia uma questãozinha nesse sentido, né? Zé e João são sócios de uma empresa, mas o João resolveu exercer o seu direito de retirada e saiu da empresa. O que vai ter que fazer? Tirar o nome dele do nome empresarial, né? Isso tem que fazer também. Ou se a empresa mudou de atividade econômica, o que vai ter que fazer? Mudar o nome empresarial também. E um caso que ficou famoso foi da Apple, quando ela foi produzir iPhones aqui no Brasil.
ela era Apple do Brasil Comércio de Equipamentos Eletrônicos. Por que comércio? Porque ela só importava e vendia, ela não fabricava nada aqui. E aí na época do governo Dilma teve um incentivo para a produção de equipamentos eletrônicos no Brasil, iPhone, tablet e tal, e aí a Apple fez uma parceria, uma joint venture com a Foxconn, né, e montaram uma empresa de fabricação ali em Jundiaí. O que ela teve que fazer? Mudar o nome, teve que colocar Apple do Brasil Comércio e Fabricação, né, de equipamentos eletrônicos, porque mudou o ramo empresarial. Então tem que ficar atento aí. E o segundo princípio é o princípio da novidade. O que é o princípio da novidade? Que o nome empresarial ele tem que ser novo. E o que é ser novo? Ser diferente de nomes que já foram previamente registrados, né? Se a gente quer registrar um nome empresarial, a gente pode, é nosso direito, mas ele tem que ser diferente, né, em relação a nomes previamente registrados. E aí só uma parte. Onde que é feito esse registro, inclusive dos nomes empresariais? Na junta comercial. E a junta comercial é estadual, o que significa que cada estado tem a sua. E antigamente os bancos de dados das juntas não eram interligados. Então o que acontecia? Tinha vários nomes. Né? Na verdade pode ter 26 nomes iguais, né? Porque um registro por estado, né? Então você poderia ter 26 empresas diferentes, tudo com o mesmo nome, uma registrada em cada junta comercial. Antigamente era possível porque não era informatizado e não cruzava dados. Hoje já não mais, né? Hoje os registros são interligados. Então se você tentar registrar uma empresa no estado de São Paulo, bater nome no estado de São Paulo, você já não vai registrar, mas a junta faz uma pesquisa, né, e se tiver o mesmo nome em outro estado, né, ou em outra junta comercial, ela vai negar o registro também. Aí só pode ser filial da... Aí filial tudo bem, né? Aí sim, né? A filial pode, né? E aí ela vai ter até o CNPJ de filial, né? Lá no 1000 ao contrário, né? Vai ter só aquele númerozinho final diferente. Aí tudo bem, porque não é uma nova empresa, é só uma filial. Só que em outro lugar. Outro estabelecimento, outro local, aí pode, né? Mas uma nova empresa com o mesmo nome, aí você não consegue registrar mais, né? Bom, e aí eu coloquei aqui, né? Alienação do nome empresarial não pode ser objeto de alienação, né? O nome empresarial ele não admite alienação. Gente, e para terminar aí o estabelecimento empresarial, o último tema, né, que é até um bem imaterial que a gente comentou, bem imaterial é a propriedade industrial. E o que é a propriedade industrial? São as inovações, né, que a empresa gera. Agora, importante, dentro do gênero aqui, propriedade industrial, a gente tem 3 espécies de propriedade industrial. A gente tem as invenções, a gente tem os modelos de utilidade, a gente tem o desenho industrial e a gente tem as marcas. Então, o gênero é propriedade industrial, que são as inovações, né, que a empresa descobre, aí, cria. E dentro desse gênero propriedade industrial, a gente tem 4 espécies de propriedade industrial. As invenções, os modelos de utilidade, o desenho industrial e as marcas. Qual que é a diferença entre eles, gente? A invenção é algo totalmente novo. Daí o nome, invenção, né? É algo totalmente novo. Agora, detalhe, será que tudo é de fato uma invenção, uma propriedade industrial considerada pelo direito empresarial? Tudo que é novo é de fato uma invenção? Não. Só é invenção algo que seja novo, mas que, primeiro, venha de uma atividade inventiva. O que significa isso?
investimento em pesquisa. Tem que ter investimento em pesquisa. Então tem que vir de uma atividade inventiva. Segundo requisito para ser considerado uma invenção, tem que ter aplicação no mercado. Posso ter criado uma coisa nova, mas que não serve para nada. É de fato uma invenção, conceitualmente falando, relevante para o mundo empresarial? Não, né? E de vez em quando aparece, isso é da época do Facebook. A pessoa criou uma invenção, pegou um hashi para comer comida japonesa e colocou um ventiladorzinho embutido. Porque se vai comer comida quente, já esfria a comida quente. Se vai comer o peixe cru, já espanta a mosca. Olha que maravilha. Alguém vai conseguir comer com hashi com um ventilador preso? Não. É um negócio genial. Mas vai vender para alguém? Não. É uma invenção tecnicamente falando? Não. Porque falta a aplicação no mercado, né? Gente, e não pode ser vivo e atividade nuclear. Então não pode, não é considerada invenção, né, estritamente falando, ser vivo e atividade nuclear. Eu encontrei uma bactéria nova, é uma invenção minha? Não, é da natureza, né? Então não tem, né, a aplicação aqui para o mundo empresarial. E também não pode ser, não é considerada invenção algo decorrente de atividade nuclear. Por quê? Porque a atividade nuclear pode gerar energia nuclear, que pode gerar bombas nucleares e, né? Só os Estados Unidos podem. Só os Estados Unidos podem, né? Então não é considerado, né, passível de invenção aqui. Gente, e se cumprir esses 3 requisitos, decorrer de uma atividade inventiva, ter aplicação no mercado e não ser nem ser vivo e nem atividade nuclear, quem descobriu isso aqui, o que pode fazer? Patentear, né? Patentear. E quais são os requisitos da patenteabilidade de uma invenção? Quais são os requisitos? Vir de uma atividade inventiva, aplicada no mercado e não ser vivo e não ser atividade nuclear. Maravilha. Próxima propriedade industrial, gente, é um modelo de utilidade. O que é um modelo de utilidade? Modelo de utilidade não é uma coisa nova, uma coisa até velha, só que encontrou-se uma nova utilidade para ela. Esse é o modelo de utilidade, né? Você pega uma coisa que já existe, que já tem uma utilidade, e você emprega aquela coisa que já existe por uma utilidade nova, para algo novo. E aí você vai ter a propriedade industrial da coisa? Não, porque a coisa já é velha. Você vai ter a propriedade industrial da nova utilidade. Claro que isso já faz muito tempo, mas o exemplo que eu dou para a gente entender é o seguinte: retrovisor de carro, o que é? Um espelho virado para trás, que já existe desde 1400, quando os portugueses vieram aqui no Brasil, né? Chegaram aqui em 1500 e trocavam espelho, fazendo escambo por pau-brasil. Já existia. Só que aí alguém resolveu pegar um espelho, colocar numa posição, aos olhos de um motorista, virado para trás, para refletir a própria imagem do motorista, que é a utilidade original do espelho? Não, para refletir o que vem atrás, criando o retrovisor. O retrovisor é uma invenção? Não, porque o espelho, que é o retrovisor em si, já existia. O retrovisor é o quê? É uma nova utilidade por um espelho que já existia. O retrovisor é um modelo de utilidade, né? Então, se a gente pegar algo que já existe e usar para uma nova utilidade, ele é um modelo de utilidade. Gente, e quais são os requisitos do modelo de utilidade? É que se tem uma nova utilidade. E o que é uma nova utilidade? É algo para o qual aquele objeto não foi inicialmente pensado, né? Uma nova utilidade é algo para o qual
aquele objeto não foi inicialmente pensado. Quem inventou o espelho? Tinha pensado em colocar no carro para ver quem vem atrás? Não, né? Então foi uma utilidade completamente diferente, algo que não tinha sido pensado ali atrás. E se obtiver essa nova utilidade, o que a gente faz com essa nova utilidade? Olha que legal! Patenteia, faz a patente também, né? Faz a patente também, da nova utilidade para aquilo, né? Bom, essa é a invenção, esse é o modelo de utilidade. Terceira propriedade industrial, é o desenho industrial, que a gente, né, gosta de usar o termo em inglês, é o famoso design, né? O design. O que é o desenho industrial? O que é o design? É a forma, é a aparência das coisas, né? A forma, a aparência das coisas, ela, né, tem a sua importância também no mundo empresarial. Gente, melhor exemplo, garrafa de Coca-Cola. Pode arrancar o rótulo, pode tirar a escrita. Você olha a garrafa de Coca-Cola, pelo formato que tem, pela aparência que tem, você já sabe que é da Coca-Cola, você já sabe que é Coca-Cola, né? Isso é um desenho industrial, esse é um design. Gente, e quem cria um novo formato, uma nova aparência, o que faz? Aí não é patente, aí é registro. É registro. O desenho industrial, ele é registrado, ele não é patenteado, ele é registrado. E o último são as marcas. Gente, o que é uma marca? É um sinal gráfico que identifica a empresa ou um produto, né? Uma marca é um sinal gráfico, é uma sinalização visual que identifica um produto ou uma empresa. Se eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó. É uma maçã, né? Você tentou, né? Eu tentei. Pegou feijão, mas... Seu feijão, né? Mas identificou um produto ou uma empresa? Sim. Nome técnico? É a empresa, né? Apple. Mas o nome técnico disso aqui é uma marca, né? É uma marca, porque é um sinal gráfico que identifica, né, um produto ou uma empresa. A gente chegar aqui com uma camiseta de uma largatixa aqui, né? Largatixa aqui. Lacoste, né? Só que é uma lagartixa, não é um jacaré, né? Então é falsificado. Agora mudou, Tá outra marca ali, né? Mas com um sinal gráfico eu consigo identificar uma empresa. Se eu ver um sinal gráfico e desse sinal gráfico já identificar um produto ou uma empresa, aquilo é uma marca. Importante, gente, aqui no Brasil só se protege como marca sinal gráfico. Tem que ser sinal gráfico, tem que ser algo visual. E por que eu estou dizendo isso? Porque em outros países isso é mais amplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode colocar como marca som. E aquela moto Harley Davidson, que tem um som de motor característico, ela é uma marca registrada da Harley Davidson dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos a legislação permite registrar como marca sinais sonoros, auditivos. Na França, sinais olfativos, né? Os perfumes, aqui no Brasil você não registra como marca perfume, não, né? Oi? Lavou é fedido, deve ser o cheiro deles. Pode ser, lá precisa, né? Lá precisa. Precisa. Então lá também o sinal olfativo, né, registra como marca. Aqui no Brasil não, é só sinal gráfico, né? Então, gente, se cair uma questão de prova falando, vamos registrar um som, vamos registrar um cheiro, aqui no Brasil pode? Não pode, a legislação ainda não permite. Aqui é só sinal gráfico mesmo. Gente, e a marca, né? A marca ela também tem que ser registrada. É por isso que quando a gente pega a garrafa de Coca-Cola, está escrito Coke. E o que está escrito aqui? O Rzinho. O que é esse Rzinho? É o R de registro da fórmula da Coca-Cola? Não. É o R de registro da marca, né? Do Coke aí, né? Do Coke. Maravilha. Então a gente viu as diferenças entre eles aí, as peculiaridades. E o que pode cair em prova? É que todos
todas essas propriedades industriais aqui, elas são temporárias. O que significa que a pessoa tem uma invenção, tem um modelo de utilidade e patenteou. Passou um prazo, cai a patente e essa invenção, esse modelo de utilidade cai em domínio público. Vai cair em domínio público. E no caso do desenho industrial e da marca? Desenho industrial também. Ele tem um prazo, registrou, protege por um prazo e depois ele cai em domínio público. Só que a marca, não. A marca ela pode ser renovada periodicamente. Por que a marca pode ser renovada periodicamente e não cai em domínio público, gente? Porque ela identifica uma empresa ou produto. Se ela fosse extinta, de tempos em tempos as empresas iam ter que mudar de marca. É bom isso para o mercado? Toda hora tem mudando de marca, mudando de sinal gráfico, mudando de identificação? Não, né? Então, para dar uma estabilidade, como a marca identifica produto ou empresa, ela tem até um prazo, mas ela pode ser sempre renovada, né? E ela não cai em domínio público. E aí a gente tem que decorar um pouquinho os prazos. A invenção, a patente dura 20 anos. Modelo de utilidade, a patente dura 15 anos. O desenho industrial, ele dura 5, mas ele pode ser renovado por 3 vezes, então totaliza 15. Né? O desenho industrial, o registro dele dura 5, pode ser 3 vezes renovável, então totaliza 15 anos de proteção. E a marca, ela dura 10. Só que não é isso que vai ser perguntado em prova. O detalhe é que a marca dura 10, mas ela pode ser prorrogável, renovável, ilimitadamente. Então, a cada 10 anos, o que a empresa faz? Renova a marca dela. E por quê? Volto a dizer, porque ela protege, a marca protege o produto ou a empresa, né? E aí ela tem que continuar existindo sempre aí. Pessoal, beleza, isso aqui? Com isso... Oi? Com isso, a gente terminou a propriedade industrial e terminou esse primeiro bloco, né, de conceitos e estudos. E para o próximo bloco, a gente vai estudar, como a gente tinha combinado aí, o direito societário, as sociedades em espécie. E aí até coloquei aí no material um gráfico em formato de pizza, que mostra a incidência de cada ramo do direito empresarial na prova da OAB. E qual que cai mais? O próximo, direito societário, né? E muita coisa do direito societário a gente até já comentou, mas ele é bastante importante em razão dessa grande incidência. Vamos tomar um cafezinho, né? E aí a gente volta falando do direito societário.